Amém, queridos? O Senhor tem ministrado ao meu coração durante esses tempos agora sobre a questão da igreja, sobre aquilo que a gente tem ministrado, né? Há alguns dias nós vemos trazendo uma série de palavras. O Ricardo trouxe uma palavra de evangelismo para nós, de liberação, de unção poderosa, coisas tremendas, coisas têm acontecido no nosso meio. E quanto a gente olha para a igreja hoje, tudo aquilo que Deus tem feito, tudo aquilo que Deus tem trazido para nós, nosso coração fica muito alegre, fica muito entusiasta, fica muito assim, né, dinâmico, de tudo aquilo que Deus já está fazendo, que fez durante um tempo, está fazendo, e as expectativas que nós criamos daquilo que Deus vai fazer ainda no nosso meio. Muitas vezes a gente fica preocupado com a quantidade de pessoas, com como as coisas estão acontecendo, mas Deus tem o controle de todas as coisas. Ele nunca saiu do controle. O crescimento é dele, a administração é dele, o Espírito Santo que governa, ele que, sabe, coloca as coisas no lugar, que alinham as coisas nos corações. E o que Deus tem feito, assim, na vida particular, pessoal, como nós acompanhamos algumas pessoas, assim, é algo tão gostoso de se ouvir, os testemunhos, tanto nas ministrações, no culto de quarta-feira, as respostas que a gente tem recebido, no culto de domingo, na palavra, ontem na conexão de mulheres, nos homens também. Então, assim, Deus tem feito coisas maravilhosas no nosso meio, queridos, e tem nos alinhado a algumas coisas e alguns propósitos que Deus tem, sabe, direcionado à igreja. E chegou o tempo de nós entendermos algumas coisas do que Deus tem para nós como propósito, como vida, como realmente ministério, como igreja efetivamente. Não só como questões pessoais. Nós temos vivido dentro da sociedade hoje um parâmetro muito estranho, muito esquisito, né? As pessoas buscando seus próprios interesses, o hedonismo, né? Cada dia mais as pessoas buscando, sabe, o seu prazer pessoal, individual, satisfazer o seu coração. E será que esse é 100% o propósito que Deus tem para nós? Será que Deus nos restaurou verdadeiramente somente para termos uma vida plena e para por aí? Ou existe algo mais que Deus tem derramado sobre as nossas vidas? Por que Deus tem derramado tanta graça, tanta unção, tanto liberar, tanta ativação na minha vida e na sua vida? Será que é só para desfrutarmos daquilo que Ele tem para nós como promessa? Será que é isso? Será que o Evangelho se resume a isso? Então a gente tem que pensar um pouquinho além dessas questões, pensar um pouquinho daquilo que Deus tem para nós e aquilo que Ele tem feito. E para honra e glória do nome dEle, cada um aqui já teve uma experiência com Jesus. Quem já teve uma experiência com Jesus aqui? Quem aceitou Jesus é a nova criatura, lavado pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus por isso. E essa é a função, ou vamos dizer, o propósito inicial de Deus, né, que o homem vivesse uma vida plena, assim, lá no Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 1, a gente vê que Deus colocou o homem num ambiente de glória, de poder, de unção, de graça, de comunhão, de provisão, de proteção. Lá no Éden não tinha referência de traumas, de feridas, de pecado, mas por causa de uma narrativa, né, um 7-1 ali, né, uma narrativa meia paraguaia, falsificada ali, uma mentira, um sofisma, né? O homem caiu. E eu entendo que Deus, desde o primórdio, desde o começo, Deus tinha um plano e tem esse plano de restaurar a humanidade, de restaurar a minha vida e a tua vida. Sempre existiu isso no coração de Deus por causa da sua presciência. Ele sabe de todas as coisas, ele sabia que o homem iria cair, ainda que ele não desejasse isso. Porém, ele precisava deixar essa decisão efetivamente na mão do homem, através do livre-arbítrio. Ele não poderia tirar isso. E ele disse assim, olha, você pode escolher comer do fruto ou não. Você pode escolher morrer ou viver. É isso que eu coloco diante de ti, a bênção e a maldição. E ele dá o gabarito. Ele fala, escolhe tua bênção para que viva tu e toda a tua descendência. E ele diz assim, olha, você pode escolher melhor, você pode tomar uma iniciativa e levantar as suas mãos e viver uma vida conforme eu desejo, o meu propósito para você. E nesse mesmo plano, porque eu entendo que Deus nunca teve um plano B, né? Ele sempre teve um único plano. Esse mesmo plano também tinha o plano da restauração do homem. Quando o homem peca, ele sai do jardim do Éden, a Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus.
Ele perde toda essa posição, ele perde tudo aquilo que Deus havia dado a ele, todas essas bênçãos, mas Deus tinha ali algo muito poderoso para restaurar a humanidade, tinha Jesus. E sempre Deus contou com o homem, com a humanidade, comigo, com você, com a igreja, propriamente dito, para ajudar e ser cooperador desta obra e deste ministério, o ministério evangelístico, o ministério de avanço do reino, o ministério de executar maravilhas, prodígios, pregar o evangelho, falar do amor e da restauração que Cristo trouxe para nós através da cruz do Calvário. A Bíblia fala que os anjos gostariam muito de pregar o evangelho, né? Eles queriam isso para eles, mas Deus deixou a cargo meu e seu de pregar o evangelho. Essa é uma função nossa, uma função como pessoas, como igreja. E muitas vezes a gente fala assim, mas como igreja, né, muitas pessoas falam assim, eu sou a igreja de Cristo, então eu não preciso ir na igreja institucional. Mas muitas vezes, como igreja individual também, nós não cumprimos o propósito e o objetivo que Deus tem colocado sobre as nossas vidas. E essa noite eu queria falar um pouquinho sobre essa questão. Sabe, Deus sempre teve um plano de restauração da humanidade, através de Jesus. Ele sempre contou comigo e com você para isso, com homens. Ele sempre contou com homens, com a humanidade. E Jesus, ele veio como homem. Ele esvaziou-se de si da sua glória, veio como homem, sofreu aqui, foi à cruz do Calvário para poder gerar essa restauração. Através dele hoje nós temos a vida eterna, nós temos condição de ter comunhão com Deus, estarmos alinhados com os propósitos de Deus, com aquilo que ele tem para mim e para você, através da cruz, e sem a cruz não tem como. Eu costumo dizer que a psicologia, a psiquiatria, a medicina ou qualquer outra área, sabe, pode nos ajudar bastante, mas não tem uma eficácia na restauração da humanidade. Sem a cruz do Calvário não há restauração efetiva. E a restauração não é só da minha vida pessoal, mas é do propósito que Deus tem para mim e para você. E esse propósito implica em nós pregarmos o evangelho e falarmos do amor de Cristo a todo mundo que chegar perto de nós, falarmos daquilo que Deus fez na minha vida, o que Ele me transformou, o que Ele trouxe de benefício, o que Ele trouxe para mim, sabe, de restauração efetiva. E muitas vezes nós temos falhado nessa missão. Agora, quando a gente olha para a Bíblia, não só nesse plano de restauração do homem como individual, mas também como coletivo, igreja, comunidade, família, restauração global, né, e coletiva, a gente vê isso muito claro dentro da palavra de Deus. Deus não veio restaurar só um, mas veio restaurar todos, coletivamente, família, sociedade, comunidade, cidades, países, a reconciliação. Quando a gente começa a olhar nos primórdios, a gente vê o homem em pecado. Quando o homem peca, Jesus vem e restaura, dá condição para que ele seja restaurado. Depois a gente vê, sabe, Israel, o povo de Israel que representa a igreja, a comunidade, a cidade, coletivamente, em pecado. Você olha lá em Levíticos, Deuteronômios, Deus falando assim, olha, vocês estão em pecado, vocês estão na idolatria, vocês têm injustiça social, vocês têm um monte de pecado, vocês estão recusando e rejeitando a palavra de Deus. E vocês vão ter consequências sobre isso. E se vocês não se converterem, se vocês não mudarem, vocês vão estar escravizados lá na Babilônia. Lá no futuro vocês vão ser escravizados. Não é o que eu desejo, não é o que eu quero, porque eu tenho restauração, eu tenho amor para manifestar, eu tenho bênção sobre a vida de vocês, individualmente e coletivamente, porque quando ele fala assim, olha, se você ouvir a voz do Senhor atentamente, né, essas bênçãos te alcançarão, e em todas as áreas elas vão te aconselhar, vão te acompanhar. Ele fala que quando você escolhe a bênção, vai viver você e toda a tua família, coletivamente. E quando a gente olha para Israel como figura de igreja, de comunidade, de nação, de cidade, a gente vê o povo de Israel no pecado, na idolatria, mas Deus, no seu único plano, ele volta a falar sobre resgate. Em Jeremias capítulo 29, ele fala assim, olha, eu tenho planos a respeito de vocês, e são planos de bênção, não são planos de morte, mas são planos de prosperidade para o futuro. Eu tenho coisas boas para vocês. Mas se vocês continuarem errando, continuarem no pecado, ou continuarem fora do meu propósito, vocês vão ter consequências.
E assim aconteceu dentro da humanidade, dentro do povo de Israel. O povo não se rendeu à palavra, não cumpriu o seu propósito, não se rendeu àquilo que Deus estava falando, e veio então o governo da Pérsia e destruiu Jerusalém, destruiu tudo aquilo que Deus tinha no coração, e o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. Uns se dispersaram, outros foram para o exílio e ficaram aprisionados. Alguns se salvaram e tiveram posições estratégicas dentro do contexto governamental ali. Isso que é interessante. Quando você vê Esdras, quando você vê Neemias, quando você vê Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, eles ali fizeram uma grande diferença. Eles foram levantados para mudar a história de Israel. Eles foram levantados na época do exílio. Ezequiel, Daniel, Sadraque, Mesaque, justamente na época do exílio, eles foram levantados para fazer uma grande diferença e para mudar a história de Israel como comunidade, como nação, como cidade, como família. Eles são levantados. Então a gente vê assim dentro do contexto bíblico, Deus levantando pessoas para mudar não só situações individuais, mas coletiva, de família, de cidade, de nações. Deus levantando pessoas, Deus levanta Daniel que não se dobra, Deus levanta profetas, Deus levanta os 3 que vão para a fornalha e não se dobram, e através das suas ações, da sua responsabilidade e de assumirem o seu propósito, eles começam a mudar a nação de Israel. E a gente vê Deus falando assim, olha, nós vamos começar aqui, deixa eu dar um overview para você, deixa eu dar um cronograma aqui. Deus quando começa a falar, ele fala assim, eu vou mandar um profeta no meio de vocês, lá para Zorobabel, que era governador de Judá, isso está lá em Ageu, capítulo 1, para começar a restauração da nação de Israel, ou seja, da cidade, do povo, não só individual. Mas nós vamos começar então com a primeira etapa, nós vamos mandar uma turma lá para Jerusalém, para reconstruir o altar e o templo. Está lá em Ageu capítulo 1, você vai ver. A primeira atitude da restauração do povo de Israel, que representa cidades, nações, famílias, não só a questão individual. Deus envia lá o profeta Ageu e diz assim, olha, deixa eu falar algo para vocês sabem por que vocês estão passando, né, como diz o nordestino, perrengue? Sabe por que vocês estão tendo dificuldade? Sabe por que vocês plantam muito e colhem pouco? Sabe por que vocês estão passando um aspecto de saquetel, bolso furado? Sabe por que vocês criam expectativas e as expectativas não acontecem na vida de vocês? Aquilo que vocês pensam que vão receber, vocês trabalham muito e colhem pouco. Sabe por quê? Porque vocês deixaram de cumprir o meu propósito. Vocês deixaram de cumprir aquilo que eu trouxe para vocês, não só como restauração pessoal, individual, mas como restauração do próprio evangelho e da palavra de Deus. E o profeta Ageu diz assim, olha, agora vocês precisam se converter e mudar a rota de vocês e mudar o caminho, entender que existe um propósito. Eu os enviei para Jerusalém para restaurarem o altar e para restaurarem o templo que os persas destruíram e levaram o povo cativo na Babilônia. E o altar, queridos, quer dizer, sabe, o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida pessoal. E ele diz assim, eu quero restaurar você individualmente. Eu quero te dar o direcionamento. Eu quero trazer cura sobre a tua vida. Eu quero trazer uma perspectiva sobre a tua vida. O povo estava desassolado, estava triste, deprimido, angustiado, vivendo na miséria. Deus levanta Ciro. E Ciro vai lá e vence a batalha dos persas, retoma o governo, e ele faz um decreto dizendo assim, eu vou dar a possibilidade da restauração. Deus usa um homem, uma pessoa, um rei. E ele faz esse decreto, e quando ele faz esse decreto, ele vai lá e reúne todo aquele povo e fala assim, agora eu vou liberar para vocês, para que vocês voltem para Jerusalém, e vocês reconstruam o templo, o altar e o templo. Então o profeta diz assim, olha, agora vai uma primeira turma. A primeira etapa vai ser agora restaurada, o altar e o templo. O coração e a presença de Deus. Sabe, quando Deus chega na nossa vida, na minha vida e na tua vida, a primeira coisa que Ele quer restaurar são as tuas emoções. É o teu coração, é a tua alma, é o que está dentro de você. E Ele nos deu possibilidade para isso através da sua obra da cruz, da sua morte e ressurreição.
Sabe, você realinhar as suas emoções, os seus pensamentos. Quantas pessoas têm se perdido por causa de emoções e pensamentos? Eu já ministrei aqui sobre isso. Pessoas que nas suas batalhas diretas, elas não se perdem, porque elas são habilidosas, elas são perspicácias, elas têm conhecimento, têm estrutura, mas se perdem na emoção. Moisés se perdeu na sua emoção. Davi perdeu a batalha, a maior batalha que ele enfrentou. Sabe, ele perdeu, foi através do seu desejo, e tantos outros na Bíblia que a gente vê isso. A primeira coisa que Deus quer restaurar é o meu coração, é o teu coração individualmente, o altar. Sabe, não só o altar, mas o templo. O templo, ele significa a presença de Deus, é onde Deus se manifesta, é onde Deus vai determinar aquilo que vai acontecer na minha vida e na sua vida, é onde ele vai se manifestar. O altar, quando ele é estabelecido lá para que haja a restauração do altar, é o lugar de sacrifício, o lugar de arrependimento, é o lugar onde eram depositados ali o sacrifício para o arrependimento, significa perdão, reconciliação. Quantos aqui já foram reconciliados com Cristo Jesus? Aleluia. Quantos aqui têm a presença de Deus? Aleluia. Você pode dizer comigo então, ou afirmar junto comigo, que a primeira etapa sobre a tua vida já foi restaurada? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Sabe, glória a Deus. E a segunda etapa é quando Esdras é chamado. Deus usa mais um homem. Ele chama Esdras. Ele fala, agora eu vou restaurar. Já que o coração for restaurado, já que o altar for restaurado, já que vocês têm a presença de Deus, e vocês agora no coração de vocês já têm possibilidade de interagir, sabe, com a cruz de Cristo, trazendo cura, libertação. Agora eu quero restabelecer as leis de governo. Quero restabelecer a palavra. E Esdras então começa a restabelecer sobre o povo de Israel as leis e a palavra e os princípios que Deus estabeleceu lá em Gênesis capítulo 1. Esdras começa a estudar a palavra e ministrar, a falar, agora que vocês estão aqui, restauramos o altar, restauramos a presença, agora nós vamos restaurar a palavra dentro de você. Porque é a palavra que vai sustentar tudo isso que está passando na sua vida. É a palavra que vai te sustentar nas horas mais difíceis. É a palavra que vai te dar, sabe, possibilidade de você caminhar fielmente diante de Deus. Sem a palavra você não vai conseguir caminhar, queridos. Sem a palavra você não vai ter sustentação, você não vai ter base, você não vai ter alicerce, porque a palavra de Deus, Deus em Salmos capítulo 89, versículo 4, ele diz que o governo dele está, o trono dele é estabelecido em justiça e juízo. E a palavra nada mais é do que os princípios que se correlacionam com essa justiça. E quando você é injustiçado e que você chega diante de Deus e fala assim, Deus, eu fui injustiçado. Eu não quero vingança, eu não quero, sabe, prejuízo para ninguém, mas eu fui injustiçado. Deus fala assim, realmente você foi injustiçado. E a minha palavra diz que eu serei justo com aqueles que forem injustiçados. E é aí que entra o templo, a manifestação da presença de Deus sobre a tua vida. E aí então existe o juízo, e ele chega na tua vida. E ele te livra dessas coisas. E ele dá graça sobre aquilo que você está passando. Ele te fortalece. Sabe, então Esdras começa a restabelecer as leis, a palavra, a comunhão, os princípios. E também restabelecer o propósito a qual eu e você fomos criados e fomos restaurados. Nós não fomos restaurados só para viver uma vida plena. Mas nós somos restaurados para replicar, avançar o reino e cumprir aquilo que Deus determinou lá no Jardim do Éden. Pastor, mas eu não vejo esse versículo no Jardim do Éden, lá em Gênesis capítulo 1. Quando Deus criou o homem, colocou o homem naquele lugar, Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27 e 28, ele vai dizer assim, olha, eu os abençoo e declaro sobre vocês, sejam fecundos, frutíferos e encham a terra. Sujeitem a terra e encham a terra. O que ele está dizendo? Tudo isso que eu tenho colocado na vida de vocês, tudo aquilo que eu tenho derramado sobre vocês, todas as bênçãos que eu tenho declarado sobre vocês e deixado sobre vocês, vocês precisam replicar. Vocês precisam encher a terra. Vocês precisam falar para todo mundo daquilo que vocês têm, daquilo que eu derramei sobre a vida de vocês. Lá no Jardim do Éden.
Lá em Gênesis capítulo 1. Você precisa, porque é um princípio. A minha bênção não é só para que você viva aqui no Jardim do Éden, do bem bom. A minha bênção, ele os abençoou. E a bênção, ela significa no verbo original, barak, que quer dizer o empoderamento e a liberação sobre a tua vida para cumprir aquilo que Deus determinou a mim e a você. Sem barreiras, sem problema. Com uma unção, como nós ouvimos aqui na pregação. Com ativação. Ainda que você não tenha capacidade, ainda que você não se sinta preparado, ainda que você não tenha, no seu coração um ministério evangelístico, ele diz assim, essa bênção que eu derramei sobre você vai te capacitar para fazer aquilo que precisa ser feito e que eu determinei sobre a tua vida. Encham a terra com aquilo que eu derramei sobre vocês. Encham a terra sobre aquilo que eu derramei na vida de vocês. Vocês precisam falar. Vocês precisam comunicar. Vocês precisam, administrar aquilo que eu dei para vocês. E olha só que interessante. É a terceira etapa. Eu estou começando a pregar, daqui a pouco eu já entro na pregação. No terceiro ponto da restauração. A Ana já deu um pulo lá na cadeira. Falou, meu Deus, hoje nós vamos sair daqui 9 horas da noite. Meu Deus do céu. Essa Ana precisa se converter. Viu? Bia, por favor, Neemias capítulo 1. E a terceira etapa da restauração do povo de Israel, que representa as nossas vidas, o nosso contexto, é a terceira etapa da restauração. A primeira, veio através de Zorobabel. A segunda, Esdras. E a terceira, Neemias. Eu estou igual criança que ganha presente, sabe? Eu consegui instalar aquele monitor ali, agora dá para a gente ler, ó. Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, o 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que descamparam e que sobreviveram ao exílio a respeito de Jerusalém. E eles me responderam, o restante, os que sobreviveram do exílio e se encontraram lá na província, estão em bem grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei e chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante de Deus dos céus. Até aí. E esse terceiro ponto da restauração, Deus levanta um outro homem chamado Neemias. Zorobabel, Esdras, Neemias, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdinego. E agora chega na terceira etapa, mais ou menos no ano de 539 a.C., em Neemias. Neemias era o copeiro do rei, onde ele estava num lugar privilegiado, no bem bom, trabalhando para o rei, prosperando, num ambiente, de glória, como Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Não igual lá, né? Mas mais ou menos assim. Ele estava muito confortável, ele estava num ambiente muito bacana. E de repente algo vem sobre ele e ele se lembra do povo exilado e ele faz uma pergunta para os seus irmãos que chegaram. Queridos, quando a gente começa a olhar a vida de Neemias, eu fico imaginando aqui na minha mente santificada, um cara que deveria estar cativo lá. Ele era judeu. Ele tinha que estar lá. Ele conseguiu escapar, dessa turma que estava escravizado na Babilônia. E ele foi colocado numa posição estratégica dentro do palácio, como Moisés também. Moisés também foi levantado e foi colocado dentro do palácio como estratégia de Deus para libertar uma nação. Olha como as coisas se repetem ao decorrer da palavra de Deus. Deus então levanta Neemias, e Neemias, por algum motivo que a Bíblia não fala, é colocado dentro do palácio.
E lá ele começa a prosperar e ele se torna copeiro do rei, um dos homens mais importantes dentro do palácio. Copeiro não é aquele que servia o vinho e o pão e os alimentos para o rei, não. Ele tinha a responsabilidade de zelar pela vida do rei. Ele era o primeiro que experimentava a comida. Se tivesse veneno, quem morria era ele. Ele era o segurança-mor. Ele era o cara que cuidava somente da vida, da integridade do rei. E ele tinha que se portar com uma maneira feliz, alegre, sabe? Sempre ali bem colocado, animado, bem alinhado, dentro da sua responsabilidade e da sua função. E com isso ele galgava ali, imagina, né? Situações muito favoráveis para ele naquele ambiente. Mas um belo dia ele recebe uma mensagem e ele se lembra daqueles que ficaram lá atrás. Daqueles que estavam escravizados lá no exílio. E ele ousa perguntar e falar assim, como é que estão aquele povo lá? E a palavra de Deus diz assim que os irmãos começam a dizer, olha, aquele povo que restauraram o altar, restauraram o templo, restauraram a palavra, restauraram a comunhão. Eles estão vivendo na miséria. Eles estão em ruína. Eles estão passando por dificuldade. Eles estão mal. Talvez eles não conseguiram ter a mesma sorte abençoada que nós tivemos de estar aqui. Apesar de terem sido libertos por Ciro, eles ainda estão lá, ainda sofrendo. Sabe por quê? Porque as cidades foram queimadas, desassoladas. Eles estão vivendo em miséria. E a palavra de Deus diz que naquele momento entra algo no coração de Neemias. E eu fico imaginando Neemias parando e pensando assim, eu estou aqui no bem bom. Eu estou aqui, sabe, restaurado. Eu estou aqui com o meu trabalho, com o meu emprego. Eu estou guardando o meu dinheirinho para uma aposentadoria, comprar minha casa própria. Eu estou aqui, sabe, só recebendo, comendo do bom e do melhor. Mas existem pessoas que ficaram lá, que é o meu povo, que são pessoas que conviveram comigo, que eu recebi um propósito para, sabe, ajudá-los, eles ainda estão na miséria. E a palavra de Deus diz que quando ele ouviu aquela mensagem, isso entrou no seu coração. E o seu coração começou a pulsar ali de uma tal maneira, que a Bíblia diz que ele chorou. Ele sentou. E a primeira coisa que ele fez, ele foi chorar. E a Bíblia fala que ele não chorou por um dia, por um momento, não. Porque se a gente falasse, se ele chorasse por um momento, podia ser fingimento. Não. A Bíblia fala que ele chorou por alguns dias, ele lamentou por alguns dias. Sabe, ele sentiu a dor daquelas pessoas que estavam lá, que ficaram para trás. E a Bíblia diz que depois que ele chorou, que ele lamentou, e eu fico imaginando dia após dia, sabe, ele remoendo aquilo no coração, olhando para a vida dele particular e olhando para outras pessoas que estavam precisando de socorro, que estavam na miséria. E de repente ele para e ele toma uma iniciativa, e ele olha e ele começa a orar. A primeira atitude que a Bíblia fala, ele começa a orar. E essa oração começa a abrir o coração dele de tal maneira. Ele começa a jejuar e orar. O jejum é poderoso para quebrar o nosso coração. A oração é poderosa para despertar em nós a compaixão sobre as vidas que precisam do Evangelho de Cristo. E às vezes é o que menos a gente tem feito. Abrindo um parênteses aqui. Hoje vivemos uma vida onde as pessoas buscam os seus próprios interesses. Hoje nós não conseguimos mais nos empatizar com as vidas e com as pessoas se colocando no lugar e olhando e falando assim, poxa, eles precisam de ajuda. Às vezes tem pessoas que passam do nosso lado, que nós não falamos de Jesus, que elas estão extremamente acabadas, derrotadas. Pessoas que estão indo, às vezes, para o suicídio. De repente são pessoas que entrou no elevador com você, que passou na padaria ali na fila do pão do teu lado, que você não sabe para onde ela está indo, de repente elas estão indo para o suicídio, para a morte. E você não olhou para ela e falou assim, Jesus pode transformar a tua vida. Jesus pode mudar a tua vida.
Jesus pode fazer algo como fez na minha vida. Sabe, queridos, quando ele começa a jejuar, o jejum tem o poder de quebrar as nossas mentalidades, nosso coração, nossa mente. A oração tem o poder de abrir nosso coração a uma compaixão que muitas vezes nós perdemos. Muitas vezes nós nos tornamos insensíveis diante das necessidades das pessoas, dos problemas das pessoas, porque olhamos só para nós. Olhamos só para as nossas necessidades. Somos mais consumistas na igreja do que ofertantes dentro da igreja. Quando ele começa a orar, Deus começa a ministrar no coração dele de tal maneira, ele começa a se abrir, ele diz assim, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa, porque isso encheu meu coração, isso está tocando no meu coração, eu estou vendo pessoas que precisam, que estão do meu lado, ou que estão lá atrás, ou que ficaram lá, eu preciso fazer alguma coisa. Só que ele estava num ambiente confortável, ele estava num ambiente próspero, ele ia ter que se dispor em algumas situações e ter algumas ações que talvez comprometeria a vida dele dentro de onde ele estava. Mas ele não quis saber. E quando ele chorou, orou, isso colocou diante de Deus, ele tomou uma iniciativa, sabe? Eu vou aqui resumir um pouquinho para vocês. Ele decidiu fazer algo em relação a essas pessoas. Entenda uma coisa, antes de eu prosseguir. Quando Deus te coloca na posição que você está, Deus te coloca numa posição estratégica, não é só para você usufruir daquilo que Ele te deu. Aonde Deus te colocou é para você falar do amor dEle, do evangelho dEle. Aonde Deus te colocou é para você avançar o reino, para você aumentar o reino, para você frutificar, para você encher a terra. Deus não te colocou em lugares estratégicos, ainda que seja dentro de uma proporção pequena, no teu trabalho, na tua casa, na tua família, só para você usufruir. Mas é para você manifestar o reino. É para você manifestar o reino. E foi assim com ele. E ele entendeu isso. Ele se posiciona. A primeira coisa, ele se posiciona. Ele fala, eu vou fazer alguma coisa, eu vou me levantar hoje. E ele toma a coragem de chegar. Ele pega os seus afazeres do dia e chega na frente do rei, e o rei percebe que ele está triste e pergunta para ele, nem mesmo, por que você está com o semblante caído? Ele fala, Senhor, eu não queria falar sobre isso não, o senhor quer mesmo conversar sobre isso? O senhor quer mesmo, eu vou falar. Mas eu não estava muito afim de falar sobre isso não, porque eu estou aqui para cumprir a minha função, a minha tarefa e trabalhar. Não, se abra comigo então, Neemias, fala aí, eu nunca vi você assim, tantos anos que você trabalha assim, eu nunca vi você com esse semblante, você sempre chega aqui alegre, feliz. E aí ele fala assim, olha, tem algo que está me incomodando no meu coração, esses dias eu jejuei, eu orei, Deus falou no meu coração, eu estou muito triste, sabe por quê? Porque o meu povo está na miséria, está na ruína. Eu fui restaurado, meu altar, eu fui restaurado a presença de Deus na minha vida, porque Ele me prosperou e me colocou nesse lugar. Eu fui restaurado pela palavra de Deus, porque eu sou fiel à palavra de Deus. Mas eu ainda não cumpri o meu propósito, a qual Deus me levantou. E eu preciso fazer alguma coisa pelos meus que estão sofrendo na miséria. E o rei fala para ele assim, então o que você precisa fazer? E ele fala, rei, se o senhor gosta de mim, se o senhor me vê com bons olhos, se o senhor tem apreço pela minha vida, me ajuda e me libera para eu ir até a casa, sabe, desse povo, até a cidade dos meus pais, para levar socorro para eles. Deus, da mesma maneira que trabalhou o coração de Neemias, Deus já estava trabalhando no coração do rei Artaxerxes. E o rei olha e fala assim, rapaz, quero parafrasear aqui, rapaz, por que você não me falou isso antes? Fica tranquilo, o que é que você precisa? O que é que você precisa? Através de um posicionamento, Deus abriu as portas de tal maneira que falou, vai, fica tranquilo. Agora olha o outro lado, o rei está abrindo mão do principal líder que ele tem dentro do palácio, correndo o risco de quem entra ali comprometer a logística e o trabalho. Sabe, ele foi contagiado
com a presença de Deus que estava em Neemias, ele fala assim, pode ir, vai, eu vou liberar você. O que você precisa? Ele fala assim, olha, rei, só que é o seguinte, eu quero ir, eu quero levar, só que eu preciso de uma carta tua, porque se eu for, tem muitos inimigos no caminho e eles não vão entender, eles vão querer me matar, porque eu sou judeu. E o senhor sabe o que eles fazem com o judeu. Eu ainda sou, entre aspas, escravo. E o rei faz uma carta para ele e fala, vai, o que mais que você precisa? Quero resumir para você. Todos os recursos que Neemias precisava, o rei entregou nas mãos dele. A carta, os recursos, cavalos, carros, material. Falou, vai, está liberado. Existe uma unção para você cumprir o teu propósito, como foi dito pelo Ricardo. Existe uma ativação sobre a tua vida. E ele foi. Primeiro, posicionamento. Segundo ponto, depois dele ter se posicionado, ele teve a consciência e ele não enxergou só as ruínas e a destruição. Ele enxergou vidas, ele enxergou pessoas, ele enxergou, sabe, gente que precisava do amor de Jesus, que precisava ser restaurado, que precisava ser socorrido. Ele não enxergou a ruína, ele não enxergou bens, ele não enxergou absolutamente nada, a não ser pessoas que precisavam ouvir de Jesus Cristo, ouvir do Evangelho. Mas talvez ele não tivesse essa consciência. Talvez o que abriu essa consciência no coração dele foi o jejum e a oração. Nós temos jejuado e orado pelas pessoas? Não sei. Terceiro, a compaixão, sentir a dor das pessoas. No versículo 1, no versículo 4, ele diz assim, quando ouvi essas coisas, sentei-me, chorei, passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Ele teve a mesma atitude que Jesus em Mateus capítulo 9, verso 36, que diz assim, ao ver a multidão, olha Jesus, ao ver a multidão, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Jesus também teve a mesma atitude. Jesus também teve a mesma atitude. O quarto aspecto que aconteceu com ele. Primeiro, posicionamento. Segundo, a consciência de que tinha pessoas que precisavam de ajuda. Que não estavam na situação que ele estava. O terceiro, que nós falamos aqui, a compaixão no seu coração. A empatia. Entender que aquelas pessoas precisavam, sabe, de serem tocadas pelo Espírito Santo, pelo Jesus. A quarta posição, ele orou por essas pessoas. O avivamento começa no joelho. E o avivamento não é externo, o avivamento é interno. Sabe o que é ser avivado? Você ter compaixão pelas pessoas. Sabe o que é ser avivado? É você querer falar do amor de Cristo. Sabe o que é você ser avivado? É você interceder pelas pessoas que você conhece. Sabe o que é ser avivado? É você falar do Evangelho para as pessoas. Muitas vezes a gente acha que o avivamento, sabe, é levitar. É ficar, sabe, curando. Também faz parte. Mas o maior avivamento é dentro de nós. É quando nós nos posicionamos, quando nós somos chamados para cumprir o propósito. Neemias, versículos 5 e 6 diz assim, então eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e à misericórdia, com os que amam e obedecem os teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti. Sabe o que ele diz? Olha, depois de posicionamento, depois de ter a consciência, sabe, ele começa a orar e fala assim, Senhor, abre os teus ouvidos. Fica atento à oração que eu estou fazendo agora, porque eu estou orando agora não é mais por mim. Eu não estou orando mais por mim, eu estou orando por aqueles. Eu estou orando por aqueles. Ele tinha tanta palavra restaurada nele que ele começa a dizer assim, olha Deus, diante da tua aliança que o Senhor fez, ele buscou isso na palavra.
diante das tuas misericórdias que o Senhor disse que teria se alguém se levantasse em oração e intercessão, porque o Senhor falou que se o Senhor achasse um na brecha, o Senhor não destruiria nada. A tua palavra está dizendo isso. Ele começa a citar a palavra, porque ele tinha sido restaurado pela palavra. Ele tinha sido restaurado o seu altar, o seu templo, a palavra. E ele começa a dizer a palavra. Ele fala assim, agora eu estou orando, intercedendo, porque a tua palavra diz que quando eu intercedesse, o Senhor estaria com os ouvidos abertos às orações. Fica atento à minha oração. Começa a trabalhar no coração daqueles lá, porque eu vou lá falar do teu amor, para que eles não repudiem a tua palavra e que eles entendam que eles precisam ser restaurados. Senhor, abre o coração deles, porque eu vou chegar lá. Eu vou estar lá para falar do teu amor. O outro ponto. Depois dele ter orado, depois dele ter clamado e trazido a palavra, os princípios da palavra, da aliança, da misericórdia, ter intercedido. Ele chega talvez num dos pontos mais difíceis da vida dele. Que era renunciar à posição que ele estava, para sair do lugar onde ele estava, deixar tudo que ele tinha para ir lá. Aí você fala assim, não, mas ele estava lá escoltado pelos soldados do rei, ele estava escoltado por todo mundo, ele tinha recurso, o rei tinha dado tudo para ele. Mas tinha uns cabas no meio do caminho lá, um Sabalate, tinha um Gesem, sabe, tinha lá uns endemoniados, que a qualquer momento poderiam investir contra a vida deles. Aquela carta eles poderiam ter rasgado, eles poderiam ter sido interceptados no meio do caminho. E ele corria risco, não é porque ele estava sendo escoltado, porque ele não tinha risco nenhum. Tanto que ele encontrou tantas adversidades no meio do caminho. Tantos problemas, até profeta comprado para tentar reverter, sabe, o decreto do rei Zorobabel para que o povo judeu fosse escravizado novamente. Mas ele teve que renunciar. Querido, se nós queremos fazer a obra do Senhor, entrarmos num propósito, nós vamos ter que renunciar. Renunciar ao nosso conforto, renunciar ao nosso tempo, renunciar muitas vezes aos recursos financeiros. Renunciar não é você abandonar, é você colocar à disposição de Deus para fazer a obra. E hoje nós estamos, sabe, com um aspecto tão difícil que nós negociamos tudo e nós não conseguimos renunciar nada. Nós não conseguimos cumprir os mínimos propósitos que Deus nos coloca de estarmos na presença dEle em oração, em jejum. Negociamos facilmente as coisas. Relativamos o evangelho e o propósito que Deus tem nos dado. Ah, isso é relativo. Eu preciso ser feliz, eu preciso, sabe, conquistar as coisas. Eu também preciso das coisas. E vamos deixando, sabe, a outra situação de lado. Negociamos o nosso culto muitas vezes. Abrimos mão de estarmos com os irmãos na presença de Deus para estarmos em outros lugares. Eu não quero que sirva de condenação para você. Às vezes, sabe, chega alguém em casa, a gente prefere ficar em casa do que ir para a igreja. É dura essa palavra, mas eu quero que você continue me amando depois, porque é o que a palavra de Deus diz. E se você falar assim, pastor, o senhor está me confrontando, eu estou decepcionado. Sabe quem se decepcionava com a palavra quando Jesus pregava? Os fariseus, os religiosos. Porque é o que a palavra de Deus, não sou eu que falo. Quando a gente fala assim, buscai primeiro o reino de Deus, isso é relativo. Eu busco primeiro o reino de Deus. Como é que nós buscamos primeiro o reino de Deus se tudo tem mais valor na nossa vida do que o próprio Deus? Se o nosso tempo não é dele, se o nosso dinheiro não é dele, se o nosso propósito não é para ele, talvez você não tenha vindo aqui ouvir essa palavra hoje, mas Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra.
Sabe, esse é o princípio. Buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Hoje, cada dia menos, nós temos tomado posse desse versículo e desse princípio que é uma lei de Jesus e Cristo para mim e para você, como propósito de vida, e não temos executado isso. Temos deixado todas as outras coisas, sabe, terem mais valor e domínio sobre nós. Nós somos dominados pela visita, nós somos dominados pela amizade, nós somos dominados por todas as circunstâncias. E eu estou falando de coisas que nós podemos reverter, não são coisas que às vezes a gente não tem como reverter. De repente você trabalha num dia e você não pode vir, você vai infringir um outro princípio do trabalho, e Deus fala, não faça isso, e aí tudo bem. Mas eu estou falando de coisas que estão dentro do nosso controle, nas nossas mãos, e que depende das nossas escolhas, o sim e o não, e nós falamos sim para as outras coisas e não para Deus. Ah, eu já fui na quarta, não preciso ir no sábado. Ah, eu já fui no sábado, não preciso ir no domingo. E cada dia mais nós vamos abrindo mão. Sabe, Neemias precisou renunciar a tudo que ele tinha lá atrás para cumprir o propósito. Ele precisou abrir mão de tudo que ele tinha. Correndo o risco, sabe, de talvez voltar e não conquistar o mesmo espaço que ele tinha lá. Um outro ponto são os recursos. Deus já colocou os recursos nas nossas mãos. Deus nos dá recurso. O maior recurso que eu e você temos para cumprir aquilo que Deus nos chamou, sabe o que é? Alguém arrisca aí? Todo mundo em silêncio, irmã Zumira. Todo mundo impactado hoje. O pastor está bravo. Não, estou bravo não. Sabe qual é o maior recurso que você tem? É o Espírito Santo dentro de você. Dentro de você. Com o Espírito Santo você faz qualquer coisa. Você vai para qualquer lugar. Você executa qualquer tarefa. Ele coordena e governa todas as coisas. E por mais que a Bíblia não fale, eu creio que foi o Espírito Santo falando ali para o rei. Rei, libera ele, rei. Rei, dá os recursos para ele, rei. Rei, dá as coisas que ele precisa, rei. Espírito Santo trabalhando ali. Você fala, no Velho Testamento não tinha o Espírito Santo. Tinha sim, tinha o Espírito Santo, sempre teve. Só não está na Bíblia, mas tinha o Espírito Santo. Os recursos que nós temos. Já estou caminhando para o final. O outro ponto é a mobilização. Ele orou, ele se posicionou, ele renunciou. E depois ele se mobilizou. Ele teve atitude, ele teve ação, ele partiu realmente para a execução. Ele não só ficou no convencimento e naquilo na sua mente, ele começou a se mobilizar. E sabe o que ele fez? Ele chamou mais gente, ele chamou mais pessoas. A unidade, Washington estava falando sobre isso ontem, unidade. Ele chamou outras pessoas, ele falou, vamos lá, vamos junto. Cada um dentro da sua função, cada um dentro do seu chamado, cada um dentro do seu propósito. Ele mobilizou. E aí você sabe o final da história. Em 52 dias, eles restauraram todos os muros. Olha, vocês vão ficar aqui na porta, vocês vão aqui na porta, vocês vão estabelecer a porta do fundo, vocês vão a porta da frente, vocês vão mexer na fechadura, vocês vão, sabe, construir um muro, cada um dentro do seu chamado, na sua habilidade, naquilo que sabe fazer. Mas ele não ficou parado, ele se mobilizou, ele levantou, ele foi adiante. Se nós queremos construir ou reconstruir alguma coisa, queridos, primeiro nós precisamos tomar uma posição diante de Deus. De repente, essa posição, de uma maneira prática e humana, você não sinta nada, porque é só uma escolha que você faz. Eu me posiciono, não sei como vai ser, não estou sentindo nada, mas eu determino para mim que eis-me aqui, envia-me a mim. Não espere você sentir algo aí dentro.
Não espere você, sabe, ser cheio de algo aí dentro. Se posicione e fala, eu quero fazer isso, eu quero cumprir o meu propósito diante, sabe, daquilo que Deus tem me dado. Talvez seja esse vácuo, esse espaço que está no nosso coração, que às vezes não sacia a nossa vontade, nos deixa irritado, nos deixa inquieto, nos deixa, sabe, sempre, sabe, insatisfeito com as coisas, é porque nós não estamos cumprindo o nosso propósito, o propósito que Deus tem derramado sobre nós e já determinou. Porque lá em Ageu fala muito bem sobre isso, né? Vocês escolhem pouco, apesar de semearem muito, trabalham muito, colhem pouco. Não é suficiente o que vocês fazem, vocês estão insatisfeitos com vocês mesmos. E ele diz assim, porque vocês acham que agora não é o tempo ainda de fazer a minha obra. E vocês estão preocupados em construir a casa de vocês. Está lá em Ageu, capítulo 1, dá uma olhadinha lá. Mas se vocês deixarem a casa de vocês, levantem agora, peguem as madeiras, os ouros, os granitos e subam para construir o altar. É o que Deus fala. Sabe, o posicionamento é uma escolha, onde eu levanto e falo assim, eu quero, eu me posiciono, eu vou cumprir o propósito que Deus tem na minha vida, independente de você sentir. Sabe quando é que você vai começar a sentir? Quando você começar a jejuar e orar. Quando você começar a jejuar e orar. Primeiro você escolhe, eu quero. Você toma uma decisão. Depois você começa a orar. Depois você começa a jejuar. E o Espírito Santo vai trabalhando dentro do teu coração, e ele vai, sabe, trabalhando aí dentro, e vai colocando compaixão. E ele vai abrindo e vai arrancando toda a insensibilidade, vai arrancando tudo aquilo que, sabe, não vem de Deus, tudo aquilo que precisa ser tratado, tudo aquilo que precisa ser consertado, toda a restauração do altar é o Espírito Santo quem vai fazer, não somos eu e nem você. Mas depende de um posicionamento. E depois, quando você começa a sentir, você quer fazer, você começa a se mobilizar. Fala, eu vou fazer, eu quero fazer. Eu preciso fazer. E quando você começa a se mobilizar e executar aquilo que Deus chamou você para fazer, sabe, o Espírito Santo começa a ministrar dentro de você, você começa a ter uma alegria tão grande, um gozo tão grande, uma satisfação tão grande. Quando você começa a ver pessoas sendo tocadas e transformadas, Deus te usando, Deus levantando a tua vida para transformar outras vidas, para mudar, sabe, outras vidas. Eu não sei quantos já tiveram uma experiência dessa. Sabe, não sei para você, mas para mim a coisa mais gostosa é quando alguém chega para mim e fala assim, pastor, eu ouvi uma palavra sua, nossa, que bênção, mudou a minha vida. A gente sabe que é o Espírito Santo que faz isso, mas nós somos instrumento, Deus usa homens. Pastor, olha, a pessoa foi tocada pelo teu Espírito Santo. Pelo teu Espírito Santo, não, pelo Espírito Santo. Pelas tuas palavras. Queridos, isso é tão gostoso. Deixa eu contar uma experiência para vocês essa semana. Eu atendi uma pessoa essa semana. Em aconselhamento aqui, uma pessoa de 68 anos. Médica, bem de vida, tranquila, estabilizada, já está aposentada, vivendo muito bem. Mas arrebentada por dentro, arruinada por dentro, totalmente desestruturada emocionalmente. E há muitos anos ela carregava isso. Há muitos anos. A gente sabe que não é um aconselhamento que resolve. A gente sabe disso. Mas quando eu a atendi, depois de 2h30, quase 3 horas de conversa com ela, orando, conversando, ela falou, pastor, eu estou tão leve, eu estou me sentindo como eu nunca tinha me sentido antes. Isso é forte, eu sei que é forte, né? Nunca, muito tempo. Mas eu confio na palavra dela. Agora, não é o Fábio, é o que o Espírito Santo pode fazer através da minha vida e da sua vida, porque o Espírito Santo é o mesmo. É o mesmo Espírito Santo dentro de cada chamado, dentro de cada estrutura, dentro daquilo que a gente pode fazer, dentro daquilo que a gente foi chamado, sabe, habilitado e capacitado pelo Espírito Santo para fazer. Essa pessoa saiu daqui assim, sabe, alegre, feliz. E olha que
Nós tivemos vários impasses dela vir. Ela marcou umas 3 semanas para vir, não vinha, e dava problema, e o carro quebrava, e acontecia um monte de coisa, os sambalates da vida, né? Na frente, sabe, os demônios, as cordas que quebram do violão, e não dava certo. Aí até que deu certo, quando deu certo, sabe? Eu já comecei a orar, falei, Senhor, será que não é para ela vir? Queridos, não há nada mais satisfatório, sabe? Eu fico imaginando quando Deus, ele troveja do céu dizendo assim sobre Jesus, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Sabe o que ele estava dizendo? Eu amo meu filho porque ele cumpre o meu propósito. Porque ele está cumprindo o meu propósito. Eu tenho prazer nele. Imagina a alegria de Deus falando de Jesus, porque Jesus estava sendo batizado ali, cumprindo o propósito, sabe? E dizendo, Pai, conta comigo, eu vou nesse primeiro passo, mas o Senhor conta comigo que eu vou chegar até a cruz, eu vou morrer. Você pode ficar em pé no seu lugar? Nós poderíamos falar muita coisa de Neemias, né? Falar da construção, da reconstrução dos muros, de tudo aquilo que a Bíblia nos fala. Tem muita lição o texto de Neemias. Mas eu queria ficar com Neemias capítulo 2, verso 17, 18, diz assim. Então lhe disse, bem vedes vós a miséria que estamos, que Jerusalém está assolada, e que suas portas têm sido queimadas a fogo. Quantas pessoas estão assim? 20. Pois reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais o opróbio, ou a vergonha. Então lhes declarei, como a mão do Senhor me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemo-nos, e esforçaram as suas mãos para o bem. É tempo da gente se levantar, queridos. Porque é um princípio de sucesso, é um princípio de prosperidade, é um princípio, sabe, de alegria no espírito quando nós cumprimos o nosso propósito. Ele não nega o que aconteceu, ele não nega os problemas, ele não nega as dificuldades. Mas além dele reconhecer, ele ter a consciência, ele diz assim, olha, eu sei o que está acontecendo. Mas ele faz um chamado. Ele diz assim, levantemo-nos, tomamos uma posição, vamos povoar a terra, vamos falar do amor de Cristo, vamos pregar o evangelho a toda criatura, vamos cumprir a grande comissão que é minha e tua, vamos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, vamos levantar os muros que estão assolados, vamos tocar em vidas que precisam ser restauradas. Vamos falar do amor de Cristo. Aí você fala assim, mas eu não tenho capacidade, eu tenho vergonha. Nós falamos dos recursos, o maior recurso que nós temos, qual que é? O Espírito Santo. Eu quero terminar essa mensagem. Em Isaías 61, verso 1 diz assim. O Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Quem é que é ungido do Senhor? Para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Verso 2. A pregoar o ano aceitável, o ano favorável, o ano da bênção do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes,
ao ordenar acerca das tristezas de Sião, que lhes dê glória em vez de cinza, óleo e gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os anteriormente destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e as estranhos serão os vossos lavradores e as vossas vinheiros. Porém vós sereis chamados sacerdote do Senhor, e vos chamarão ministros do vosso Deus. Comereis a riqueza dos gentios, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar da afronta exultareis nas vossas partes. Por isso, na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. E terão perpétua alegria. O Espírito de Deus está sobre a tua vida para pregar o Evangelho, para dar voz de liberdade aos cativos, para declarar o ano favorável de Deus sobre as vidas que você falar, que você tocar. Declarar sobre elas que em vez de vergonha terá dupla honra, em vez de cinzas terá óleo. E assim nós que faremos isso, cumprindo o propósito da palavra, nós teremos uma recompensa em dobro nas nossas terras e teremos plenitude de alegria. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Teu toque, por tua bondade,